Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos novamente ao Geografia em Pauta, hoje para falar de algo importantíssimo, pessoal, um sinal de perigo, um evento raro que pode acontecer no Oceano Pacífico e sim, pode impactar diretamente o El Niño, trazendo inclusive a possibilidade, pessoal, de um super El Niño. Eu não gosto aqui de trazer estados calamitosos, trazer perigo fora do normal para as pessoas, porque eu sei que isso gera ansiedade, gera alguns problemas para o nosso dia a dia. Mas tivemos um sinal recente, eu vou trazer aqui uma reportagem que fala um pouco sobre isso, para a gente poder entender o que pode acontecer no Oceano Pacífico, tá, galera? Lembrando que não banha o território brasileiro, mas como vai afetar, ou pode afetar, melhor dizendo, o El Niño, pode sim trazer uma modificação muito intensa para o território brasileiro, o que já, logo de início, traz preocupação. Já vou fazer um convite para a gente não perder tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal que você não perde conteúdos como esse que saem aqui todo dia, tá? Então a gente está vendo aqui uma imagem que mostra os dois oceanos, tá? O Oceano Pacífico aqui a oeste da imagem e o Oceano Atlântico a leste. E aqui está em preto o território brasileiro, mas toda a América do Sul. A gente vê cores muito intensas, mais fortes, sobre o Oceano Pacífico, indicando ali possibilidade de aquecimento. Lembrando que o El Niño, pessoal, esse aquecimento anormal dessa área de parte do Oceano Pacífico, que faz com que a gente tenha movimentação de massas de ar mais intensa e ao adentrar o território brasileiro traz muita chuva para a região centro-sul do Brasil, principalmente para o sul do Brasil, que é a porta de entrada dessas massas de ar ou mais frias ou mais chuvosas, e vai, ao mesmo tempo, percorrer o território brasileiro, trazendo bastante mudança no Brasil e rigorosidade climática no Nordeste, no Norte do Brasil, com ondas de calor e de tempo mais seco por mais tempo. E aí você imagina que um El Niño mais intenso, o que isso pode trazer? Então, vamos dar uma olhada nessa situação. Trago aqui uma reportagem do Metsul, reportagem do último dia 27 de março, falando um pouco sobre isso, um sinal de perigo, já que temos uma possibilidade de um evento raro no Oceano Pacífico que pode sim acelerar um super El Niño. Eu chamo a atenção e vou grifar aqui essa palavra para que a gente possa ter atenção nela. Estamos falando de super El Niño, estamos falando de um El Niño normal, um El Niño natural, tranquilo, estamos falando de um El Niño acima daquilo que a gente viu nos últimos anos, tá? Esse fenômeno atmosférico poderoso de vento no Pacífico pode, inclusive, acelerar a chegada do El Niño, e aí sim, aumenta o risco de um episódio intenso, inclusive atingindo o território brasileiro. E aí, é claro, a gente tem que ficar atento. Aqui a reportagem do Stael Cias, fenômeno do Pacífico associado às correntes de vento previsto já para os próximos dias, deve acelerar o El Niño, aumentar a probabilidade de um episódio de El Niño muito forte, isso é preocupante, intenso, e talvez um super El Niño mais tarde nesse ano. O que vai acontecer, pessoal? Os modelos atmosféricos ou modelos numéricos projetam o que se denomina de estouro de vento de oeste e com enorme intensidade na região do Pacífico Central, que meteorológica dos Estados Unidos, especialistas em El Niño, descrevem como notável e um dos mais fortes já vistos. O chamado estouro de vento de oeste, conhecido pela sigla WWB, e aqui tem a sua correlação com o inglês, é um dos fenômenos atmosféricos mais importantes na dinâmica do Pacífico Equatorial e pode ter papel decisivo, tá, na formação e na intensificação do episódio de El Niño sobre o território não só brasileiro, como ele afeta o planeta, tá, e principalmente a América do Sul. Esses eventos consistem em rajadas ou períodos de ventos anormalmente, ou seja, de maneira anormal, não é do que acontece normalmente, fortes, soprando de oeste para leste na faixa tropical do oceano, rompendo o padrão habitual de ventos alísios. São ventos de longa duração importantíssimos para a circulação atmosférica global. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste ao longo do Oceano Pacífico Equatorial, empurrando as águas quentes em direção à Ásia e mantendo as águas mais frias na costa da América do Sul. Quando ocorre esse evento anormal, WWB, lá na sigla em inglês, esse padrão se enfraquece ou até mesmo se inverte temporariamente. O resultado é um deslocamento significativo de águas quentes para o centro e para o leste do Pacífico, criando ali condições iniciais para o desenvolvimento do El Niño. O impacto de um estouro de vento de oeste vai além da superfície. Esses eventos geram ondas oceânicas, conhecidas como ondas Kelvin, que se propagam rapidamente em direção à América do Sul, aprofundando a termoclima, a camada que separa as águas quentes superficiais das águas frias ou mais profundas. Com a termoclina,
mais profunda, a ressurgência das águas frias diminui, favorecendo ainda mais o aquecimento na superfície do mar. Só lembrando, pessoal, que essa ressurgência, a gente tem algumas correntes que atuam não só sobre o Oceano Pacífico, mas sobre todo o planeta. E as correntes mais frias, principalmente, elas conseguem revolver o fundo do oceano e trazer para a superfície, inclusive, muito material que é importante para fazer com que até peixes maiores e tudo mais possam se concentrar na região mais superficial. Então ela revolve o fundo do mar e traz aquilo que está lá embaixo para a superfície. Esse fenômeno é muito importante, faz com que a gente tenha uma piscicultura, por exemplo, muito importante no Oceano Pacífico, porque ela é comum nessa área, tá? Quando ocorrem vários episódios desse estouro de vento de oeste em sequência, o efeito pode ser cumulativo, extremamente relevante. É justamente essa repetição que pode acelerar a transição de condições neutras para um El Niño, e em casos mais intensos, até contribuir para eventos classificados como fortes ou até mesmo extremos, tá? Eu chamo a atenção aqui que pode ser extremo, o que é extremamente preocupante. Grandes episódios históricos de El Niño, como os de 1982, 83, 97, 98, 2023 e 24, tiveram relação direta com sucessivos estouros de vento de oeste ao longo de sua evolução, tá? Inclusive, essa última aqui a gente viu que aconteceu no sul do Brasil, a primeira grande tragédia mais recente que nós chamamos de chuvas intensas sobre o sul do Brasil, tá? Além disso, os eventos costumam estar associados a áreas de intensa convecção tropical, muitas vezes ligada à atividade e oscilação da Madden-Julian, que organiza grandes regiões de tempestades nos trópicos. Essa interação entre a atmosfera e o oceano cria um efeito de retroalimentação. Quanto mais o oceano aquece, mais favorece novos episódios de convecção e, consequentemente, novos estouros de vento de oeste. Assim, o estouro de vento de oeste funciona como um gatilho atmosférico, capaz de acelerar processos que de outra forma ocorreriam de maneira mais lenta. Em anos em que eventos são frequentes, esse tipo de evento e intensos, o risco de El Niño forte cresce demais. O que se desenha ocorrerá agora em 2026, tá? Então, há uma grande preocupação com relação a isso, tá? Esses estouros de vento de oeste, se de fato se configurarem, podem sim acelerar o El Niño e fazer com que o El Niño seja extremamente forte, ou mesmo até um super El Niño. El Niño a gente pode começar ainda nesse outono. O El Niño, na sua forma clássica ou canônica de efeito em todo o planeta, que é favorecida por episódio de estouro de vento de oeste, deve se instalar entre o final desse outono e o começo do inverno. Mas nesse momento, já atua na América do Sul um El Niño costeiro que não é clássico, tem impacto mais regional, não atinge diretamente o território brasileiro. De acordo com o último boletim da NOAA, a Agência de Tempo e Clima do Governo dos Estados Unidos, a anomalia de temperatura da superfície do mar, na chamada região 1+2, é de 1 mais 1,6 graus Celsius. Essa região mede a temperatura do mar nos litorais do Peru e do Equador, onde se produz o chamado El Niño costeiro. Diferentemente da região do Ninho 3, 4, que mede as águas do Pacífico na região centro-leste do Oceano Pacífico, onde ocorre o chamado clássico ou canônico, que ainda não começou, tá? Então, só para deixar claro, a gente já tem um El Niño costeiro numa região específica do Oceano Pacífico, mas na região mais clássica, que configura as mudanças mais intensas, ainda não começou, tá? A anomalia positiva de temperatura do mar nesta área está mais a leste do Pacífico Equatorial e deu um salto de uma semana para outra entre a primeira e a segunda semana de março, subindo de 0,9 para 1,5 graus a mais, tá? As águas aqueceram ainda mais com anomalias de 1,6 graus a mais. Já a chamada região Ninho 3.4, que é usada para designar se há El Niño ou Laninha na sua forma clássica no Pacífico Centro-Leste, está com uma anomalia atualmente de 0,0 grau, ou seja, de neutralidade absoluta. Nas próximas semanas, no entanto, a tendência é de substancial aquecimento dessa parte do Pacífico, o que vai levar à instalação de um episódio denominado de El Niño global ou canônico nos próximos meses, tá? Então, a gente precisa ter atenção com isso. E aí que diz como é que funciona, né? O El Niño, muita gente tem dúvida com isso. Ó. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento de maneira anormal, ou seja, não é normal que acontece normalmente, das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, mas também pode se manifestar de formas mais distintas. A principal diferença entre o El Niño clássico, também chamado de canônico, e o El Niño costeiro está onde ocorre o aquecimento das águas e também nos impactos associados. O El Niño clássico ocorre quando há um aquecimento persistente
e de grande escala nas águas do Pacífico Central e Leste, ao longo da faixa equatorial. Esse aquecimento altera de forma significativa a circulação atmosférica tropical, enfraquece os ventos alísios e desloca áreas de chuva para regiões onde normalmente o tempo seria mais seco. Trata-se de um fenômeno de alcance global, que pode durar vários meses, influenciar o clima em diferentes continentes, não só no continente americano. No Brasil, por exemplo, o padrão mais comum durante o El Niño, o clássico, é o aumento de chuva no sul do Brasil e períodos mais secos em parte do norte e do nordeste, além de temperaturas médias mais elevadas também nessas regiões. Vamos dar uma olhada nessas condições que temos aqui de El Niño. Dois fenômenos climáticos que se opõem no Oceano Pacífico e podem ter impacto na meteorologia, nos incêndios florestais, ecossistemas e na economia mundial. El Niño, ele é o aquecimento da superfície do Oceano Pacífico, tá? Seu nome se deve ao fato de que o fenômeno acontece geralmente em dezembro, quando ele está bem configurado, os ventos alísios enfraquecem, há chuvas intensas sobre um inverno mais quente, né? Chuvas intensas sobre parte aqui do continente sul-americano, do subcontinente sul-americano, a superfície do mar fica mais quente, isso faz com que a gente tenha ondas de secas em algumas partes do mundo, como por exemplo no norte e nordeste brasileiro, e também mais chuva, principalmente na região mais meridional, mais ao sul do Brasil. Já a Laninha é um resfriamento, justamente o contrário, tá? Do Oceano Pacífico, conhecido também como fase anti-ninho. Os ventos alísios, em vez de se enfraquecer, como não é no El Niño, eles se intensificam. Fica um clima mais quente e seco em parte do território, principalmente ali da Oceania, parte do continente asiático. Para a gente tem um clima frio e úmido que vai acontecer principalmente no continente mais ao norte do continente e vai impactar com mais precipitações em parte de algumas áreas do globo e menos precipitações em outro, tá? A Laninha pode produzir mais temporais no Golfo do México ou até furacões e ciclones lá na região do Caribe. Cada fenômeno dura, em média, entre 9 meses e vários anos e se repete entre 2 a 7 anos, tá? Laninha acontece geralmente entre 1 e 2 anos depois do El Niño, tá? Então são fenômenos que estão aqui presentes no nosso dia a dia, são fenômenos extremamente importantes, tá? Um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, que é o que a gente deve ter esse ano, o El Niño, que pode ser um super El Niño, tá, galera? Estamos falando sobre isso, inclusive. E a Laninha, que a gente teve no ano passado, que foi fraca, mas é o fenômeno que a gente tem de resfriamento dessas águas do Oceano Pacífico, tá? Só para finalizar aqui a reportagem, já o costeiro, que começa agora, é com ventos mais restritos geograficamente. O aquecimento das águas se concentra principalmente junto à costa do Peru e do Equador, sem necessariamente envolver o Pacífico Central de forma significativa. Por isso, os efeitos atmosféricos tendem a ser mais regionais, menos abrangentes, não atingem outras áreas do planeta não, tá? Então, de forma mais simples de entender, enquanto o canônico é um fenômeno oceânico atmosférico de grande escala, que é o que a gente fala normalmente desse El Niño, com repercussões globais, esse costeiro, que inclusive já começou, é mais localizado, com efeitos na costa oeste da América do Sul, menor influência sobre o clima global, tá? Então, precisamos, de fato, ter atenção a esses fenômenos e essa possibilidade delicada aí de uma aceleração e a criação, né, de um super El Niño, principalmente por mudança atmosférica que a gente está observando sobre o território, sobre parte desse território do Oceano Pacífico, tá? O chamado estouro de ventos de oeste pode ser intenso e ajudar a intensificar com que esse fenômeno aconteça no território brasileiro. Pessoal, vamos trazer mais vídeo falando sobre isso, até para facilitar o entendimento desse fenômeno, mas já vou pedir para você deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, para que a gente possa, inclusive, trazer mais conteúdos como esse. E, é claro, considere tornar-se membro, ajudar o canal a continuar trazendo conteúdos aqui todo dia, inclusive conteúdos como esse, que são extremamente relevantes e importantes para nosso dia a dia, tá? Quero agradecer por demais se você chegou até aqui. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais Geografia em Pauta para você. Obrigado e até a próxima. Lembrando, pessoal, que já é possível hypar o vídeo, uma ferramenta importante para canais como o nosso, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Então, é só você apertar no botão ali de curtir, hypar o vídeo e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Aproveita também para compartilhar o post desse vídeo e também tornar-se membro do canal Geografia em Pauta e ajudar a gente a continuar levando informação, utilidade pública para bastante gente. Contamos com vocês, hein?